Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 12. O nascimento do imperador de Paraxite. Verso 11. Enquanto era assim observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a super-alma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Verso 12. Logo após, quando todos os bons signos do zodíaco gradualmente evoluíam, o herdeiro presuntivo de Pando, que seria exatamente como ele em coragem nasceu. Verso 11. Enquanto era assim, observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a super-alma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Verso 12. Logo após, todos os signos, os bons signos do zodíaco, gradualmente evoluíam. O herdeiro presuntivo de Pando, que seria exatamente como ele em coragem nasceu. Eu vou fazer o sânscrito. Om Vidhuyat Adameyatma Bhagavan Dharma Gub Vibhu Nishato Tasamasasya Tatraivam Tardade Hari. Verso 12. Tata Sarvaguno Darke Sanukula Grahodaye Jakyevam Sadara Pandor Puya Pandur Ival Jasa. Gratidão. Namastê, Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militayana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Então, nós estamos nesse momento, né, no Bhagavatam, muito importante, onde o herdeiro, o único herdeiro de Arjuna, né, que é o neto dele, seria o neto dele, que está na barriga de Utama, ele está sofrendo, né, está passando por um momento de perder a vida antes de nascer, e é um momento muito crucial, porque, na verdade, toda a batalha de Kurukshetra estaria em risco, né? Porque todo esse movimento do Dharma estaria em risco, porque ele era o único representante que poderia manter a linhagem, né? Seguir com a linhagem, né, dos Pandus. Então, nesse momento que o filho de Drona, né, lança esse feitiço contra essa arma mística, né, contra o ventre desse herdeiro, a mãe clama pela proteção de Krishna. E nesse momento Krishna intervém e aparece e salva, né, o bebê. E não só aparece para salvar, como ele aparece para a criança, né? Então a criança ela tem a visão mística do Senhor Supremo, e o Senhor Supremo dá o darshan para ele. O darshan é o olhar superior, o olhar abençoado, né? Então Krishna é muito estrategista, né? Então ele é muito inteligente, ele é a inteligência pura do Supremo. Então além dele untar essa criança com a Shakti, né, o poder para ela conseguir seguir adiante, né, com essa missão tão importante que é a missão do Dharma, depois de tantos sacrifícios que foi a guerra de Kurukshetra, depois de todos os ensinamentos, isso precisava se manter, continuar, né? A gente vê que o Dharma, ele sempre é protegido por um mestre, sempre é protegido por uma grande alma. Os mestres, todos os gurus, eles protegem o Dharma. É como se, quando a gente vê nas Olimpíadas, por exemplo, a gente vê aquela chama, né? Que ela nunca se apaga.
Então, o conhecimento é a chama, o conhecimento ele é como se fosse Deus presente. Então, para iluminar o mundo, para iluminar as consciências, para seguir adiante com as almas se emancipando, o Dharma precisa existir, o Dharma precisa se manter vivo, essa chama viva. Ali onde quando a consciência está escurecida, quando a consciência ela tá perdida, ela precisa dessa chama. E, e como eu disse, nas Olimpíadas eles passam, né, as tochas para os atletas até eles acenderem a pira olímpica, né? E o Dharma não é diferente, né? As consciências elas são acionadas, né? E essa tocha ela vai passando de mestre para discípulo, de mestre para o discípulo, e o discípulo vira um mestre, e aí passa para um outro discípulo, e a gente mantém essa linhagem, né? Essa sucessão discipular. E esse rei, ele era muito importante porque ele era o rei, como se fosse o rei da era de Kali, né? Então ele precisava culminar todo esse processo da guerra de Kurukshetra e ele precisava ter essa chama muito acesa no coração dele. E nesse momento Krishna apareceu para ele muito estrategicamente e deu o darshan dele, untou ele com toda a Shakti, né, e poder para ele realizar a missão dele. Então ele nasce, se cumpre, né, o Dharma, realiza a missão dele, mantém a chama acesa do conhecimento e no final da vida dele, né, ele ouve o Bhagavatam, né, pelo mestre e um detalhe, esse essa aparição para ele do Senhor Supremo nesse momento, ao mesmo tempo que ele untou ele, quando o Senhor Supremo desaparece, né, que não desapareceu, mas quando ele sai da visão do campo dele, ele fica com essa saudade, né, ele fica com essa falta do Senhor Supremo, porque ele quando você entra em contato com Krishna, Krishna é o gosto mais superior, ele é a Ananda mais plena, mais profunda, então quando você tira ele do campo de visão, nada nesse mundo completa mais a alma, né? A alma fica órfã, né? Ela fica desejando aquela visão novamente. Então ele buscou durante toda a vida dele aquela visão de Krishna, né? Aquela completude, sabe, aquela chama tão intensa, né? Que é Krishna, né? E aí, quando no fim da vida dele, estrategicamente, como eu disse, Krishna ele sempre vai cuidar, né, muito profundamente, muito amorosamente de todos os seus devotos. Então, no fim da vida dele, ele ouve o Bhagavatam e se conecta novamente, né? E estrategicamente esse é o último suspiro dessa alma, né? Desse mundo chamado material. E aí ele se emancipa, né? Então, ele veio, cumpriu o Dharma dele e é uma alma elevadíssima, né? Que teve o privilégio de ter a visão do Senhor Supremo antes mesmo do nascimento dele e de também ter esse privilégio de buscar o Senhor Supremo durante a vida e culminar no final da vida dele com os ensinamentos do Bhagavatam e depois de conseguir se emancipar, né? Sair desse ciclo do samsara e se conectar ao Senhor Supremo eternamente. Então, a gente pode também colocar aí que no verso 12 ele fala dos bons signos do zodíaco, né, do posicionamento estratégico, do alinhamento dos planetas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente pode entender que toda vez que uma alma nobre, uma alma que tem uma missão, uma alma elevadíssima, vai aparecer no planeta para cumprir a lila do Senhor Supremo, os planetas eles se alinham estrategicamente, eles têm aquela configuração, né, perfeita para
essa alma, para se alinhar com essa alma que tem essa elevação, né? A gente pode até lembrar de que quando Jesus nasceu, a gente teve 3 astrólogos védicos, que são os reis magos, que apareceram e eles buscaram, né, eles entenderam que ali naquele momento ia nascer uma grande alma, né? E eles foram exatamente no ponto, porque eles eram astrólogos elevadíssimos, né? Eles foram exatamente no ponto onde essa alma ia nascer, né? Inclusive, não por coincidência, amanhã é o dia dos reis magos, né, dos astrólogos. Então, existe uma, quando essas almas elevadas vão aparecer, existe um alinhamento único, né, no céu, e os astrólogos são capazes de entender isso, de avaliar isso, né? Como tudo que existe nesse mundo chamado material, existe um alinhamento alinhado com aquele karma daquela alma. Então, nesse verso ele fala sobre isso, né? Então, o herdeiro dos pandos, né? O herdeiro do Dharma. Então, ele tinha uma posição kármica elevadíssima, né? Ele tinha um bom karma. E esse karma fez com que ele cumprisse um papel maravilhoso para a humanidade, que é guardar o Dharma e também cumprir um papel individual, né? Ele fez o papel dele como alma coletivo, que é cumprir o seu dever, né? O seu Dharma, e, por fim, conseguiu também se elevar e se sair do ciclo de samsara, né? Que é a máxima da alma, e se conectar eternamente com o Senhor Supremo. Então é isso, hoje vou ficando por aqui. Gratidão pela oportunidade. Namastê.